Bom dia, galera. Tira essa máscara aqui, né? Costume. Bom dia. Hoje nós vamos estar dando uma pincelada rápida sobre os conceitos básicos de acionamento, o Mondelez, simbologias. Aqui nós temos algumas simbologias gráficas, né? Botoeira MA, botoeiras NF, botoeiras com retorno por mola, botoeiras também NF com retorno por mola. Nós temos uma simbologia do fuzil, contato tripolar NA. Essa é a distância abençoada. A botoeira com retorno por mola, como eu já falei, acionamentos eletromagnéticos, a simbologia da bobina, contato novamente aberto no NA, relé térmico, onde seria a simbologia que não seria o relé térmico, contato normalmente fechado no NF, disjuntor com elementos térmicos e magnéticos, projeção contra corrente de curto e sobrecarga, acionamento do receptor de ligação, que é a bobina do acionamento e um temporizador. Juntou com elementos térmicos e magnéticos, proteção contra corrente de curto e sobrecorrente. Acionamento temporizador na ligação. Juntores com elementos magnéticos, proteção contra corrente e curto-circuito e lâmpada de sinalização. E transformadores trifásicos e a simbologia universal é essa aqui, motor trifásico. Vamos usar muito essa camaradinha aqui nos contato de força, desenho de força. Simbologia gráfica, tabela 2, símbolo NBR 105280. Dispositivo de proteção, aí são fusíveis, para-raios, disparadores e relés. Dispositivo de sinalização, indicadores acústico e óptico. Contadores de potência auxiliares. Motores, dispositivos de manobra para circuito de potência, disjuntor de acionamentos e interruptores. Dispositivo de manobra, seletor auxiliares, dispositivo de botão de comando, posição, fim de curso e seletor. Aí nós temos transformador, né? Tem um transformador de distribuição, de potência, de potencial, de corrente e autotransformadores. Simbologia numérica e literal. Assim como cada elemento em um circuito de comando elétrico tem o seu símbolo gráfico específico, também a numeração dos contatos e sua representação literal tem um padrão a ser seguido, de acordo com as normas BNR 5280 ou a IEC 113.2. A numeração dos contatos que representam os terminais. Deixa eu ajeitar essa camaradinha aqui. A numeração dos contatos representantes dos terminais de forças é feita como segue: 1,135 circuito de entrada de linhas, 246 circuito de saída terminal. Já a numeração dos contadores auxiliares segue o seguinte padrão: 1 e 2, contato normalmente fechado NF, sendo 1 a entrada e 2 a saída. 3 e 4, contato normalmente aberto NA, sendo 3 a entrada e 4 a saída.
Nos relés contatores tem-se A1 e A2. Esse A1 e A2 refere-se à bobina. Para os terminais da bobina, os contatos auxiliares de um contato seguem o tipo especial de numeração, pois o número é composto por 2 dígitos. Por 2 dígitos, sendo o primeiro dígito indica o número de contatos e o segundo dígito indica se o contato é do tipo NF 1 e 2 ou NA 3 e 4. Simbologia numérica literal. A numeração de um contator de potência com 2 contatos auxiliares, um NF e um NA. Aqui dá para a gente ver aqui a bobina, né? Nós temos aqui o A1 e o A2, que é a entrada e saída da bobina. Nós temos aqui os contatos aqui, 1, 2, 3, 1, 3 e 5 aqui, né? Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a entrada e saída de força. E nós temos aqui 2 contatos auxiliares aqui. O contato NF, onde entra 13 e 14, e um NF 21 e 22. Numeração de um contator de auxiliar com 4 contatos NA e 2 contatos NF. E novamente nós temos aqui o exemplo. Nós temos aqui uma bobina A1, onde é a entrada, e A2 é a saída. Os contatos, o contato auxiliar aqui vai ter aqui, ó, 13, 23, 33, 43 abertos e 51, 61 e 52 e 13 fechados. Deixa eu botar bem, se você observar bem aqui. Vou estar explicando direitinho aqui. Contatos. Contato normalmente aberto e contato normalmente aberto NA não possui. Ele não possui a passagem de corrente elétrica por ele, a posição de repouso. Contato normalmente fechado NF, ele sempre tem uma passagem corrente por ele. Ele tanto fechado e circuito energizado vai estar passando corrente por ele. Aí nós temos aqui esse daqui, ó, o contato NA, alimentação aqui, né, positiva e negativa, aqui é a carga. Nesse formato aqui, esse contato aqui, não tem carga, a carga está neutra. Mas no contato NF, se você alimentar a fonte, que já vai ter alimentação da carga. Associação de contatos NA. Nós temos aqui o E1 e E2, né, que são contatos NA abertos e a bobina. Nesse momento aqui, essa bobina está neutra. Aí, nós temos uma fase aqui E1 e F2. Esse F2 aqui, ele é um contato auxiliar. Esse camaradinho bem aqui, a gente considera ele como F2, pela leitura dessa simbologia aqui. Nós temos E1 aqui, seria a conduída para ligar ele. E nós temos aqui o F2, que seria um contato de cerco desse camaradinho aqui, né? Seria o F2. A associação de contatos também me abre de uma forma aqui, ó.
Se aqui já tem fase, aqui tem neutro, eu boto aqui 2 contatos fechados, automaticamente essa bobina aqui está alimentada. Da mesma forma, essa daqui também. Se eu usar o contato NF aqui, e aqui tem neutro, automaticamente essa bobina aqui já está alimentada. Tanto pelo contato, seria o botão, né, liga dele, e o contato auxiliar, já vai estar alimentado. Selo. O contador de selo é sempre ligado em paralelo com o contato de fechamento da botoeira. Sua finalidade é de manter a corrente circulando pelo contador, mesmo após o operador ter retirado dele da botoeira. Então, aqui nós estamos aqui com a botoeira aqui, né? A gente pode chamar aqui de P0, que está com o S2. Ela com contato fechado, permitindo a passagem da corrente. Aqui nós temos a botoeira, seria a B1, né, o S1, para ligar. No momento que eu fechar essa corrente aqui, eu vou alimentar aqui embaixo a bobina, e esse K1 aqui é o contato auxiliar dessa bobina, que vai ser fechado. Quando eu tirar o dele aqui, ele volta a ficar aberto, mas a corrente vai passando por aqui agora. E quando eu vier aqui, eu desligo, eu abro todo o circuito. Selo com 2 contadores. Da mesma forma, eu tenho aqui uma botoeira para desligar e tenho uma botoeira para ligar. No momento que eu apertar aqui esse S1, vai alimentar a bobina de K1. A bobina de K1, uma vez está alimentada, os contatos serão abertos, NF e fechado. Eu tiro o dedo do S1 e a corrente fica circulando agora por aqui. Para interromper, é só vir aqui e volta para o normal. Conceitos básicos. Intertravamento. Processo de ligação entre os contatos auxiliares e vários dispositivos pelo qual as posições de operação desses dispositivos são dependentes umas das outras, através de intertravamento, evitando-se a ligação de certo dispositivo antes que o outro permitam essa ligação. Então, nós temos uma simbologia aqui, ó. Eu tenho K1, se eu der comando lá naquele outro desenho atrás em K1, o K2 aqui vai estar me permitindo aqui, porque ele vai estar desligado, e o contato dele aqui, que é a posição normal da bobina que está desligada, essa daqui fechada. Então, se o contato de K2 aqui está fechado, eu dou o comando lá, K1 vai alimentar. Uma vez K1 alimentado, esse contato dele aqui, que é um contato fechado, vai abrindo, impedindo que alguém ou um acidente possa religar K2. E uma vez que K2 estiver dentro, alimentado, o contato dele que está na linha de K1 abre e a gente não consegue dar comando nesse K1, evitando assim por circuito. Intertravamento com 2 contatos. 2 contatos de intertravamentos ligados em série eleva a segurança do sistema. Esse deve ser usado quando acionamento de altas cargas com altas correntes. Mesma coisa aqui, ó, K1. Aí aqui para garantir, né, em vez de eu botar só um contato aqui que seria do K2, eu usei aqui 2 contatos que eram do K2. Eu poderia colocar aqui na NPC esses 2 camaradas aqui, o da botoeira também. Eu poderia botar bem aqui um contato fechado da botoeira de K2, entendeu? Conceitos básicos. Circuito paralelo ao intertravamento. Aí aqui nós temos aqui a botoeira desliga, SO. Tem uma S1 aqui, seria a botoeira liga. E um contato auxiliar de K1. E nós temos aqui um K2. Em caso de intertravamento entre contatos, contato auxiliar de selo não deve criar
um circuito paralelo ao de travamento, pois neste caso a segurança seria perdida. Justamente. Esse camaradinho aqui, entendeu? Não pode. Se eu pegar esse camaradinho aqui e jogar aqui, esse K2 aqui, a segurança dele não vai servir de nada, vai dar fogo. Vai ser um curto-circuito, na verdade. Conceitos básicos, ligação condicionada. Um contato NA no contator K2 antes do contator K1 significa que K1 pode ser operado apenas quando K2 estiver fechado. Assim, condiciona-se o funcionamento do contator K1 ao K2. Aqui, ó. Tem a bobina desliga, eu tenho S1, tem a bobina aqui, contato de K1, mas para K1 funcionar, K2 vai ter que estar dentro desse formato aqui. K2 tem que estar alimentado. K2, uma vez alimentado, o contato dele se fecha. Se fechando, eu posso aqui tranquilamente dar um comando que a corrente vai passar, vai alimentar K1. Eu vou tirar o dedo da botoeira e K1 contato vai ficar assim alimentado no seu próprio contato seu, passando pelo contato que já está fechado de K2. Se K2 estiver alimentado. Conceitos básicos. Proteção do sistema. Os contatos auxiliares dos relés de proteção contra sobrecarga, por exemplo, e as botoeiras de desligamento devem estar sempre em série. Os contatos auxiliares dos relés de proteção contra sobrecarga, por exemplo, e as botoeiras de desligamento devem estar sempre em série. Então nós estamos aqui, ó, seria aqui o 95 96 do relé térmico e a botoeira desliga. Meu botoeira 1, botoeira liga. Se eu apertar aqui, desliga o circuito, e se há uma ocorrência de carga também no circuito, vai abrir, tirando a alimentação acima de K1. Conceitos básicos. Intertravamento com botoeiras. Intertravamento também pode ser feito através de botoeiras. Neste caso, para facilitar a representação, recomenda-se que uma das botoeiras venha indicada com seus contatos invertidos. Por exemplo, aqui a botoeira aqui é S1, ela tem um contato aberto e fechado. No momento que eu pressionar a botoeira S1, o contato que é aberto ela fecha e o que está fechado vai se abrir. S2 também da mesma forma. Eu uso o contato fechado dele, mas no momento que eu abrir esse contato, eu fecho o contato aberto dele. Abro um e fecho o outro, de S2. Esse evita que K1 e K2 nesse formato que nunca entra ao mesmo tempo. Caso fosse o caso de quando é que vai usar isso aqui? Uma reversão de motores. K1 vai girar no sentido horário, K2 sentido anti-horário. Isso aqui é mais uma segurança que a gente tem que intertravamento de botoeiras, entendeu? No momento que eu acionar K1 no sentido horário, eu vou estar abrindo bem aqui a linha de K2. E no momento que eu apertar S2 para alimentar K2, eu vou estar abrindo a linha de alimentação de K1. Ou seja, já tem essa segurança aqui só com apertar o dedo, já tem esse intertravamento aqui de segurança, para evitar fogo por circuito. Conceito básico: esquema multifilar. Aqui nós temos a alimentação, a fase, né? Nós temos aqui o F1 fusível, vai entrar 1, 2. Aqui nós temos uma botoeira desliga. Aqui nós temos uma botoeira liga. Aqui nós temos a bobina K1, A1 e A2, entrada e saída. E nós temos 13 e 14, que é um contato de selo de K1.